Estamos começando os bastidores do programa Ciência em Movimento. Acabamos de conversar com o Jackson Ferraz sobre educação, como é que se inova na escola. Jackson, está começando aqui, já começando aqui, né? Uma conversa muito quente, né, sobre educação. E um ponto que eu queria falar contigo era o seguinte: a gente tem no Brasil, você falou muito de Singapura e Polônia na entrevista, como alguns exemplos de países que estão olhando para a educação para mudar e melhorar a educação do seu país, dos países, né? Cada um dos seus países. Aqui no Brasil nós fizemos isso também. Nós fizemos isso na pesquisa, na educação universitária. Nós temos aí, a gente não pode negar que temos aí resultados muito bons nos últimos 60 anos, num país que não tinha pesquisa. Hoje nós temos boas universidades, temos bons pesquisadores, porque nós fizemos uma mudança estrutural na universidade, criamos agências de fomento, como a FINEP, o CAPES, o IPQ, o Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi feita uma reforma curricular para que a gente tivesse professores com dedicação exclusiva em tempo contínuo. Ou seja, mudamos uma estrutura escolar para ter os resultados na área de pesquisa. Você acha que a gente também precisa de uma mudança estrutural na educação básica? Precisa. Acho que mudança vai ter que ter sempre, né? Você falou de coisas, alguns pontos importantes aí, né? Eu estou realmente preparando esse aluno para alcançar esse nível de mudança que a universidade já tem, por exemplo, né? Esse aluno já tem as competências necessárias para pensar, por exemplo, até mesmo que profissão ele vai, por exemplo, exercer. Então, vamos começar pegando alguns pontos teus. A gente precisa valorizar, sim, o professor do ensino básico, né, da educação básica, com melhores salários, né, com uma infraestrutura escolar melhor, né. Existem pesquisas com relação à dinâmica de trabalho e que aponta que não basta você pagar um salário melhor, né. A motivação com um salário melhor, ela acaba muito rápido, né. Agora, a partir do momento que você cria um ambiente onde o professor, né, voltando à educação, ele passa a ter pertencimento àquele ambiente, ele constrói junto com a escola um ambiente propício ao trabalho dele, ele consegue se ver mais valorizado também, né? Então, a gente precisa de escolas, né, com infraestrutura, né, básica, né, mas que funcione, né? E que, por exemplo, o professor consiga ministrar, por exemplo, aulas diferentes do que ele dá hoje, né? Não adianta, às vezes os espaços escolares também são muito proibitivos, né? O espaço determina assim, a aula, né? Então, assim, às vezes o professor não tem muito como fugir, porque ele tem realmente os recursos muito limitados, né? Eu vou falar aqui rapidamente, assim, a gente passou por algumas fases que era, por exemplo, na indústria, né? Quer dizer, você tinha as baias, né? As pessoas iam lá, sentavam nas suas baias, faziam suas atividades, voltavam para casa, às vezes não interagiam, o nível de colaboração muito pequeno, né? Em algum momento, para se ter uma qualidade de vida melhor, aí surgiu a questão do home office, ou seja, eu vou trabalhar em casa e eu acho que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Isso, claro, aconteceu, você consegue, né? Se você conseguir disciplinar, conseguir ministrar isso, você consegue, mas de certa forma esse profissional precisou ser mais responsável para ter essa disciplina, né? Conseguiu adquirir outras competências que talvez naquelas baias ali ele não conseguiu. Ao mesmo tempo, ele em algum momento se sentiu sozinho também dentro de casa, né? E aí você tem uma volta, né, do trabalho dentro de um espaço que a gente chama de coworking, né? Onde esse profissional não vai estar mais sozinho em casa, ele vai estar trabalhando dentro de um ambiente diverso, com profissionais às vezes de outras áreas, colaborando em projetos, né, que às vezes nem são da área dele, né? Então, como é que eu trago esse avanço que aconteceu, né, no mercado de trabalho? E nas universidades, né, você tem na universidade às vezes os escritórios modelos, por exemplo, né?
Você já tem ali uma prototipagem, né, da profissão, né? O aluno está ali já começando a exercer aquilo que ele está aprendendo, já está vendo se realmente é aquilo que ele gosta. Hoje, você já tem metodologias educacionais que proporcionam isso dentro da escola, né? O pensamento, o design thinking, né? Ou o pensar o design, a metodologia do design, ou metodologia baseada em projetos, por exemplo, é isso, né? Quer dizer, você pega esse aluno, esse professor, e coloca ele fazendo uma coisa na mão, na massa, né? Hoje a gente tem falado muito sobre você mudar o espaço escolar para receber essa nova filosofia de educação. Quer dizer, a mudança do espaço escolar não é só para deixar a escola mais bonitinha. Tem um projeto educacional em cima disso, de trabalho coletivo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu terminei na entrevista falando, né, às vezes, um projeto arquitetônico, você já faz uma transformação muito grande dentro do ambiente, né? Se esse projeto arquitetônico envolve, por exemplo, sustentabilidade daquele ambiente, né? Vou recolher água da chuva, né? Vou ensinar a fazer uma horta, por exemplo. Você começa a envolver os alunos dentro daquele ambiente, não só, ele não vai vir só para sentar, aprender alguma coisa e volta para casa, né? Ele passa a ser ativo, né, dentro daquela escola. Mais uma vez, o protagonismo do aluno acaba sendo forte. E o professor, acho que é isso, assim, a gente cobra muito do professor essa vontade de mudar, mas ele sozinho não faz, ele não vai conseguir, né? É uma tarefa muito ingrata, esperar que o professor resolva todos os problemas da escola sozinho, né? E eu acho também, Jacques, que os espaços educacionais acabam aproveitando muito do professor, dessa vontade dele de transformação, que não existe nada que nos dê mais prazer, quer dizer, professores, de perceber que a sua ação está mudando não só o espaço escolar, mas como a sociedade que aquele aluno atua, né? Então eu volto àquela nossa conversa, eu entendo que só a questão salarial não segura o professor, né? Mas também entendo que ele tem que ter uma boa qualidade de vida, inclusive financeira também, porque esses espaços, o que eles percebem, e a gente tem esse feedback com as instituições com quem a gente se relaciona, que se esse professor ele não é valorizado financeiramente também, a alta rotatividade é absurda. E essas instituições ainda não entenderam que se ele não segurar esse professor também pelo lado financeiro, ele vai estar sempre voltando a estaca zero, tendo que fazer uma reeducação desse profissional que está entrando nesse novo espaço. Então nós somos ainda muito incipientes nesse assunto de entender que eu manter esse professor exclusivo meu, eu deixo de ter um tráfico de projetos, um tráfico de ação, porque nós professores somos nós somos traficantes. A gente trafica o que deu certo numa instituição para outra, porque a gente quer mudança. Claro. Nós queremos mudança não só no espaço escolar, nós queremos mudança na sociedade que a gente relaciona. Nós queremos alunos melhor colocados, famílias melhores colocadas, melhores condições de saúde e de vida para nossas famílias que relacionam conosco. Então, assim, o professor faz isso. Não faz isso na má intenção, ele faz isso na boa intenção. Só que uma instituição que consegue perceber isso, vai querer esse professor para valorizar o espaço dela, o que ela está investindo, né? Então nós temos que valorizar esse professor, sim, financeiramente, com o espaço de pesquisa dele, e não é só na universidade, nós somos ainda muito tacanhos nesse sentido, porque nós queremos a pesquisa na universidade. Nós temos que ter pesquisa na educação fundamental, na pré-escola. Se você vai você vai na França, você tem pós-docs na educação inicial, e essas figuras estão dentro das salas de aula. No Brasil, nossos pós-docs estão dentro das universidades, trabalhando com a teoria, não é com a prática. A gente não muda a nossa prática, a gente fica no discurso, e a nossa prática continua tradicional. Então nós temos que quebrar isso. Não, sem dúvida, eu concordo com você. Por exemplo, em Singapura, eles equivalem, o salário do professor equivale, por exemplo, a de um engenheiro lá, né?
que é um profissional muito valorizado lá. Então, sem dúvida, assim, se o professor não tem a garantia de que ele vai conseguir continuar por conta própria, né, evoluir e se capacitar e ter uma qualidade de morar bem, né, poder frequentar, né, lugares onde ele vai poder interagir com outras pessoas, investir nele mesmo, né, se ele não tem essa garantia, é claro que todo o resto pode ser comprometido. Né? A gente tem que parar de ter essas ações muito individuais, ou seja, às vezes dentro de uma escola você tem um ou outro professor que buscam isso, né, para uma ação mais... E a escola não busca, quer dizer, a gente tem que transformar essas ações individuais em coletivas mesmo. Né? Então, assim, aí é um movimento, né, de baixo para cima mesmo. Também, né? Se a gestão não está conseguindo ver isso, se esse movimento vir de baixo para cima, né, através dos professores mostrando resultados, né, eu acho que é pouco provável que a gestão não, né, que os gestores não parem para pensar, olha, a gente precisa realmente parar e ver, né, ver isso e investir nessa mudança a partir desse ponto de vista que eles estão levantando. Né? Eu acho que é fundamental isso, assim, sem dúvida. Acho que qualquer profissional que não recebe bem por aquilo que faz, com certeza ele vai buscar caminhos alternativos e não necessariamente vai ser o protagonismo daquilo que ele gostaria de ser. Né? Bom, Jackson, obrigado pela bastidor do programa. Você vai ficar aqui até. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima entrevista. Um forte abraço e tchau.